turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Então, estamos dando início de mais uma semana de estudos, né? Essa semana nós temos dois feriados, né? Então, dia 11 é dia de Corpus Christi, aí depois dia 12 é emenda de feriado, e depois dia 13, sábado, é dia de Santo Antônio, feriado católico, né? Porque o Santo Antônio é padroeiro de Campo Grande. Então, nós estamos seguindo exatamente o calendário anual, tá? Mesmo com a pandemia, a gente precisa seguir o calendário. Então, essa semana nós temos aula segunda, terça e quarta, tá bom? E hoje nós temos aula de língua portuguesa no caderno de caligrafia, pra gente praticar um pouquinho da letra cursiva. E depois nós temos aula no livro de história, tá? No livro de caligrafia, vocês vão praticar em casa, tá? Palavras com S, entre duas vogais, e palavra com dois S. Então, essa regra da língua portuguesa, como a prof disse, nós vamos estudar no nosso livro didático, tá? O importante, papai e mamãe, é que os seus filhos saibam que um S entre duas vogais tem som de Z, e para ter som de S precisa ter dois S's, tá bom? Então, isso que é importante que eles aprendam hoje quando for fazer a atividade. Então, palavra com um S só, entre vogais, aqui tá entre os As, né? Mas pode ser qualquer outra vogal. Vai ter som de Z, tá? E aqui, se você quer uma palavra que tenha som de S, é necessário colocar dois S's, combinado? E daí vocês fazem a atividade, lê direitinho, né? Para que eles possam ir assimilando essa aprendizagem, tá bom? Então tá. Em história, nós vamos continuar falando de brincadeiras, né? Então, semana passada nós tivemos aula de história, a prof mandou para vocês em artes a peteca para que vocês fizessem, espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham brincado, porque é super legal, né? Aqui em casa eu brinquei bastante com o meu netinho, ele gostou bastante. Então, hoje nós vamos fazer da página 12 até a página 15, tá? Então, aqui vai tá dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre brincadeiras. Então, hoje vai falar assim, brincar é para todos, tá? Olha só que legal, aqui tem uma tirinha, ó, do Armandinho. Vou ler para vocês. Vimos que há várias opções de jogos e brincadeiras que você e seus colegas podem realizar no dia a dia. Na tirinha a seguir, os personagens Armandinho e Fê conversam sobre uma situação envolvendo um jogo de futebol na escola. Eles não me deixam jogar porque sou menina. Mas não é por isso, é porque você joga melhor que eles. Então, nós já falamos sobre isso lá na escola, né? Sobre esse negócio de brincadeira de menino e menina, né? Então, tem coisas que as crianças querem experimentar. Tem menina que joga muito bem futebol, não é verdade? Por que não deixar ela jogar futebol, né? Então, tem coisas que a gente precisa pensar antes de falar não, né? Então, muitas meninas aí gostam muito do futebol, tá? É que nem as cores, né? Azul é só para menino, rosa é só para menina. Não, depende muito do gosto, né? Para quem gosta das cores, não tem problema nenhum, não é verdade? Então, aqui embaixo tem uma atividadezinha, tá? Sobre a tirinha e vocês vão marcar X, tá? Depois, é verdade, existem jogos e brincadeiras que são apenas para meninos ou meninas? Claro que não, né? Os meninos e as meninas podem brincar do que quiser, do que tem vontade. Às vezes só querem ver como que é, às vezes só querem segurar para ver o que tá, de que brinquedo que tá falando, né? Não tem problema nenhum isso, né? Brincar junto é muito legal. Meninos e meninas têm diferenças, mas isso não quer dizer que não possam brincar juntos, desde que se respeitem, na verdade, que brinque direitinho, sem fazer nenhuma arte, sem desrespeitar um ao outro, não tem problema nenhum brincar junto, né? Aí aqui tem um desafio, ó. Então a mamãe vai ler para você, você vai observar a imagem, tá? E tá dizendo assim: observe a fotografia a seguir e marque com um X o quadro que a legenda correta para o quadro com a legenda correta para a imagem. Ó. Tá vendo? Aí você vai, é isso que tá acontecendo na legenda? É isso que tá acontecendo na foto, tá?
esse ou esse. Essa legenda, para ver o que tá acontecendo na foto. Combinado? Depois embaixo, cotidiano das crianças em outras épocas. Como que as crianças faziam para brincar? Como que era o dia a dia? Você já imaginou como era o cotidiano das crianças em outras épocas? Será que elas realizavam as mesmas atividades que você realiza hoje em dia? Uma maneira de conhecer esse cotidiano é conversando com as pessoas mais velhas, por exemplo, os pais ou responsáveis, tios, avós, bisavós, entre outros, pois eles já foram crianças assim como você. Aí eu vou ler um textinho a seguir, né? Então, antigamente as brincadeiras eram outras, né? Eram outras coisas que existiam, né? E aquelas coisas que existiam antigamente, hoje em dia, tem gente que nem sabe o que é, né? Nunca nem viu, nunca nem brincou, né? Então, isso é muito bom vocês conversarem com alguém que saiba, né? Alguém mais velho para poder contar para você do que eles brincavam, como que era o dia a dia, o que eles faziam de manhã, à tarde, à noite, nos finais de semana, nas férias, como era o Natal, Ano Novo, os aniversários. Isso é muito legal pra gente saber. Isso é a história, né? É a história de vida das pessoas, né, de outras épocas. Então, olha só. Essa é a história, tá? Tá dizendo assim: quando eu era pequena, adorava brincar em casa com os meus irmãos. Brincávamos de casinha. Quando era fora, brincávamos nas árvores. Subíamos em árvores frutíferas e as pegávamos para nos deliciar. Minhas preferidas eram maçãs, peras e mangas. Comíamos e também fazíamos brinquedos. Gostava de brincar também na escola com os meus colegas. Nós sempre brincávamos de queimada, de roda e casinha de bonecas, mas a minha preferida mesmo era a amarelinha. E aí depois pede pro papai e pra mamãe continuar a história para vocês. Tem um monte de nome de coisas que eram feitas naquela época que talvez você não saiba. Papai e mamãe vai ter que explicar para vocês o que era, né? Hoje em dia quase não se brinca mais em subir árvore. Papai e mamãe tem medo que caia, que machuque, né? Hoje em dia as crianças não brincam mais nas ruas, é perigoso, não dá para brincar mais na rua, né? Soltar pipa, brincar de bolinha de gude, de peteca, de peão, né? Fazer barquinho de papel para brincar com um pouquinho de água. Então, tudo isso eram coisas que se faziam antigamente. Antigamente não se pegavam brinquedos prontos. Normalmente as crianças inventavam brinquedos e brincadeiras para brincar, né? E daqui, ó, para terminar, ó, jogo rápido de novo. Observe as imagens a seguir e contorne apenas brinquedos e brincadeiras citados nesse texto, tá? Então tem que prestar atenção. De novo, leitura e interpretação de texto. Número 2. No texto, a autora fala sobre fazer brinquedos quando era criança. Na atualidade. E na atualidade, contorne de azul os objetos que ela utilizava quando era criança e de verde os objetos que se utiliza hoje, tá? Aí vocês vão fazer de acordo com o que está pedindo. Aí um desafio. Você já aprendeu alguma brincadeira com familiares ou outras pessoas mais velhas? O que acha de conversar com uma pessoa mais velha próxima a você sobre as brincadeiras que ela costumava realizar quando era criança? Faça uma entrevista, anote o nome da pessoa, a idade e o local onde ela morava quando era criança. Depois peça a ela que cite algumas brincadeiras da época em que era criança e comente as regras. Faça um desenho no caderno que represente essa brincadeira. Então, vocês vão pegar o seu caderninho de história, vai escrever lá Escola Betânia, a data que você fez a atividade e vai seguir as orientações aqui desse desafio, tá? Primeiro você vai fazer uma entrevista e depois um desenho. Um desenho bem bonito, caprichado, de acordo com o que a prof já ensinou a vocês, tá bom? Então tá, bons estudos para vocês, façam tudo direitinho e a prof tá à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe a nossa semana. Até!